da mensagem desta noite é o seguinte: o fariseu, a pecadora e Jesus. Nós vamos ver na mensagem de hoje uma cena onde o Evangelho nos narra um encontro entre um religioso, uma pecadora e Jesus. E o que vai acontecer nesse encontro? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Já está ali, né, no telão, e eu vou estar lendo. A mensagem vai até o versículo 50, até o final do capítulo. Eu vou estar lendo e ministrando aquilo que o Espírito Santo for nos dando ao coração de todos vocês. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. A cena aqui é de um convite que Jesus recebe de um fariseu. E observem bem, meus irmãos, minhas irmãs, que esse homem que convidou Jesus para jantar na casa dele, somente nesse versículo introdutório desse texto, apresenta ele por 2 vezes como fariseu. Ou seja, ele era mais religioso do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus certamente identificaria ele de outra forma, se caso ele fosse conhecido de outra maneira. Por exemplo, um chefe de família convidou Jesus para jantar na sua casa. Um homem publicano, um homem trabalhador, mas o fato é que esse indivíduo aqui, ele é um homem da religião, e a narrativa aqui quer revelar para a gente que esse homem era, acima de tudo, um representante de uma seita, de uma classe religiosa. Ou seja, todos aqueles que eram fariseus nessa época, como esse, tinham tudo em comum. E no decorrer da mensagem, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos ver que isso é algo que o Evangelho não aceita. A gente ter uma capa de representante de uma seita, de uma religião, de uma classe qualquer. Porque Jesus não veio morrer pela religião de ninguém. Jesus, quando viveu aqui na terra, ele não procurou em nenhum momento ter relação com nenhuma instituição política, civil, religiosa, social. Os relacionamentos que Jesus teve, que o Evangelho nos revela, sempre foram com pessoas. Mas quem convidou Jesus para o jantar
foi um representante da sua religião, do farisaísmo, que era uma seita de religiosos radicais. Por isso, por 2 vezes, é citado aqui nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler, que o anfitrião ali era um fariseu. Rogou-lhe um dos fariseus, que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Uma outra coisa que a gente observa aqui, irmão José Soares, é que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não discrimina ninguém. Mesmo que os fariseus viviam sempre no encalço de Jesus, procurando oprimir Jesus, fazendo oposição ao ministério de Jesus, quando qualquer deles vinha até Jesus, Jesus os ouvia. Ainda que a maioria das coisas que eles falavam com Jesus era para perturbar, era para fazer Jesus cair em alguma pegadinha deles, mas mesmo assim, Jesus não desprezava nem mesmo os chatos dos fariseus. Porque Jesus podia estar lá no extremo norte de Israel, como no extremo sul de Israel, ou fora das fronteiras de Israel, que sempre tinha uma comitiva de fariseu no pé dele, para tentar atrapalhar a obra que ele veio realizar. E agora a gente vê aqui um deles convidando Jesus para um jantar na sua casa, e o Senhor, como ele não discrimina ninguém, nem mesmo religioso casca grossa, como eram os fariseus, aceita o convite, e Jesus entra, se assenta à mesa para comer. Jesus, em nenhum momento a gente encontra ele recusando o convite de quem quer que seja. Ele estava sempre presente nos banquetes, nas festas. E o versículo 37 diz: eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora. Tem uma outra versão que diz uma mulher da cidade. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu. Veja que Lucas, que narra esse acontecimento, vai dizendo, né, mais uma vez, a casa do fariseu, o fariseu, já é a terceira vez em apenas 2 versículos. Por que tanta ênfase de que esse homem era um fariseu? Porque ele se sobressaía nessa maneira de ser. Eu acredito que você já conheceu gente assim, que só sabe falar da seita dele. Ele não sabe falar dos filhos, não sabe falar dele mesmo, não sabe falar da esposa, algo de bom, é claro, não é? Não sabe falar nenhum bem da cidade, ele só sabe falar dos dogmas, da doutrina, da sua seita. É a única conversa que ele sabe ter. E às vezes você quer tratar um outro assunto de relevância e a pessoa não dá espaço, porque só sabe falar da sua religião. Veja que Jesus estava ali à mesa, se banqueteando, e não tratou desses assuntos de rituais religiosos, de doutrinas religiosas. E Jesus, segundo a palavra de Deus, é o homem perfeito. Então veja que o Senhor está nos ensinando, nos dando exemplo em tudo, até mesmo
de como chegar numa casa para jantar com alguém, ao ser convidado. E no meio do jantar, entra na casa uma mulher da cidade, que diz aqui, a narrativa, era uma pecadora. O que é isso? Que mulher era essa que era conhecida na cidade como pecadora? Provavelmente era uma mulher que tinha sido casada e saiu do casamento e agora vivia disponível para qualquer homem. Então, mulher que vivia assim nessa época era rotulada de pecadora. Tanto é que tem algumas traduções da Bíblia que traduz, ao invés de colocar a palavra pecadora, como está aí na nossa tradução, na nossa versão, para prostituta. Ou poderia ser uma mulher solteira, mas que na cidade tinha fama de que já tinha tido relação com um, com dois, com três, com vários homens. Então, mulheres que naquela época viviam assim, eram rotuladas de pecadora ou de prostitutas. E essa mulher, que vivia como uma pecadora, e era rotulada como pecadora, nos seus dias, sabendo que ele, Jesus, estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, é como um vidro de perfume hoje, só que unguento é aquele perfume oleoso, muito cheiroso, existe até hoje lá no Oriente Médio. Podemos dizer que é um perfume raro. E ela vai, com esse perfume valiosíssimo, dentro desta casa, da casa do fariseu. E o 38 diz que ela veio por trás do Senhor, aos seus pés. Quer dizer, ela já veio numa posição de humilhação, porque a mesa, vocês já viram, era algo bem baixinho, não é como é hoje. E aqueles que se assentavam à mesa se assentavam ou em almofadas, ou num tapete. Então, os pés estavam literalmente ao chão, e ela vem por trás dos pés dele. Então, ela já vem, talvez ajoelhada ou engateando, até os pés do Senhor. E quando ela se aproxima dos pés do Senhor, diz aí ainda o versículo 38, que ela começa a regar seus pés com lágrimas. Pensem nesta cena, pessoal. Uma mulher tida como pecadora, entra sem ser convidada na casa de um fariseu, mas entra ali não por causa do fariseu, mas por causa de Jesus, e ao chegar aos pés dele, começa a banhar, a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E não somente isso, diz ainda o versículo 38, que ela enxugava com os seus cabelos. Então, era uma mulher com os cabelos soltos, compridos, ali, no meio daqueles homens todos, porque era costume da época as mulheres não se sentarem à mesa, elas ficavam à parte, as mulheres e as crianças, não se assentavam junto com os homens. Então, em meio àqueles homens todos, ali está esta mulher de má fama, chorando, lavando os pés do Senhor com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. E mais ainda, diz aí o versículo 38, que ela também beijava os pés de Jesus. Beijava. E a ideia que o texto dá aqui no original, que ela fazia isso repetidamente. Seguidamente. Ou seja, várias vezes,
beijando os pés do Senhor. E aí, irmãos, agora a narrativa vai nos mostrar como é o olhar, não de alguém do Evangelho, não de alguém que é convertido a Jesus, não de alguém que segue a palavra de Deus, mas de alguém que é religioso. Como é que o religioso olha uma cena dessa? Uma mulher de má fama, em meio a um monte de homem beijando os pés de um outro homem. E além de beijar, ungia com o unguento que ela havia trago, o perfume. Então ela lavou literalmente os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou, não com uma toalha, mas com os seus próprios cabelos, e agora está ungindo, passando perfume nos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o 39 vai agora nos revelar o olhar do religioso para esta cena. Imagine aí esta cena. Quer dizer, uma mulher de cabelo solto, que também para a cultura daqueles dias já era uma afronta, tinha que andar com o véu cobrindo a cabeça. Certamente era uma mulher jovem, bonita, porque para todos os homens da cidade a quererem, né? Certamente era uma mulher que atraía esses homens. E aí o fariseu colocou o olhar na cena, e o Evangelho vai nos dizer aqui como é o olhar do religioso sectário, que não sabe nada de Deus, pode saber tudo da sua religião, dos costumes da sua religião, dos usos da sua religião, mas não sabe absolutamente nada do que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali, o texto vai falar o que está acontecendo ali nesta cena. Mas como o religioso não sabe absolutamente nada de Deus, ainda que, né, a sua conversa sempre tenha o nome de Deus, mas ele não tem intimidade, ele não tem relacionamento com Deus, porque Deus para ele não é o Deus Pai de Jesus. Deus para ele é o eu dele mesmo. Por isso que Jesus disse para os fariseus: olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, porque para eles eram tão bons, tão perfeitos, tão cumpridores das normas, das regras da religião deles, que eles já se consideravam bons o suficiente para estarem no céu e não precisavam nem de Deus. Então Jesus diz: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os pecadores, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Escute bem, pessoal. Quando o fariseu coloca o olhar nesta cena, antes da gente comentar aí o que diz o versículo 39, o que você diria vendo uma situação dessa? O que você diria? Você que é casada, estivesse num ambiente com várias pessoas e uma mulher de má fama da cidade, que você sabe que já passou na mão de vários, estivesse beijando os pés do teu marido, ou vice-versa. Você lançava logo um juízo sobre o que você estava vendo, como é a situação, é o que o fariseu vai fazer. Você pensaria mal imediatamente,
Porque é isso que o fariseu vai fazer. Ou você agiria conforme o ensino do Evangelho que nós vamos aprender aqui nesta noite? Olha como foi o olhar do fariseu. Quando isto viu, isto que? Uma mulher de má fama, de má reputação, prostrada nos pés de Jesus, beijando e ungindo os pés dele. Depois de ter lavado os pés dele com as suas próprias lágrimas. Olha o que passou na cabeça do fariseu. Quando ele viu isso, falava consigo mesmo. Então ele não estava falando com ninguém que estava ali no jantar. Ele estava falando com ele mesmo, ele estava pensando. Ele viu e pensou no que ele viu. E o que passou na cabeça dele? Se este fosse profeta, se referindo a Jesus, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Então o primeiro juízo dele já foi direcionado para Jesus. Se este homem fosse profeta, então na mente desse fariseu que tinha convidado Jesus para sua casa, Jesus era menos do que os profetas de Israel. Porque os profetas de Israel podiam ser muito bons para fazer descer fogo do céu, mas também não aceitavam que uma pessoa de vida impura lhes tocasse, se aproximasse, gritavam, se afasta. Mas Jesus veio para ensinar até mesmo os profetas, por mais bons que eles tenham sido na época deles, como é que se relaciona com o próximo? Qual é o verdadeiro relacionamento de um com o outro? Seja ele quem for. Alguém que vive dentro de um templo, cheio de doutrina, de rituais religiosos, ou alguém que vive praticando todo tipo de pecado aí no mundão. O primeiro julgamento, o primeiro mau pensamento desse fariseu foi em relação a Jesus. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem e qual. Quer dizer, ele tinha por obrigação ter a evidência ou a revelação de qual é a identidade dessa mulher, quem e qual, a qualificação dessa mulher. Ele tinha por obrigação saber quem é que está lhe beijando os pés, quem é que está lhe tocando. Pois é uma pecadora. Então era uma mulher estigmatizada, marginalizada, desprezada pela classe religiosa, porque como eu disse no começo, esse indivíduo aqui é um representante da classe dele. Toda a classe dele era exatamente assim como ele. Viviam fazendo acepção de pessoas, rotulando as pessoas, dividindo a comunidade em grupos, criando barreiras entre os homens. Se esse homem fosse o profeta, saberia quem e qual é esta mulher, uma pecadora. Essa é uma denúncia que o Evangelho está fazendo para mim e para você nesta noite. Como tem sido a tua mente, os teus pensamentos? Lembrando a palavra de Jesus que diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, é o que sai de dentro do homem. Os maus pensamentos. É uma das coisas que Jesus disse que nos contamina. Faça essa reflexão, meu irmão e minha irmã.
Você tem agido assim como o fariseu? Qualquer cena que você vê, você já tem logo um juízo. Aparece logo um mau pensamento na tua cabeça. Sem você saber de fato, seja honesto com você mesmo, o que é que você está vendo? O que ele viu ali é que aquele que se dizia o Filho de Deus, o Messias, não era coisa nenhuma, nem ao menos um profeta. No julgamento do fariseu, Jesus era menos do que Elias, do que Eliseu, do que Isaías, do que Jeremias, porque esses, no seu tempo, não permitiam serem tocados por pessoas como essa mulher. E agora, ele demonstra aqui, com seus pensamentos, qual era o seu conceito a respeito daquela mulher. Uma pecadora. Nada além disso, ele só via dessa maneira. E o que o Evangelho está deixando claro aqui para mim e para você é que quem é do Evangelho não pode enxergar as pessoas somente com seu olhar religioso e fazer julgamento sobre quem quer que seja, ainda que tenha visto o que viu, porque mesmo você vendo o que viu, você pode estar enganado no seu julgamento. E Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque repara tu num cisco, num argueiro, no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. Ser crente não é viver por aí fazendo julgamento. Aleluia. Ser do Evangelho é ser boa nova para o próximo, para o outro. Aleluia. E aí então, depois que passa esses maus pensamentos na mente do fariseu, ele fala com ele mesmo. Jesus aqui agora, o Evangelho deixa claro para nós que ele, além de homem, também era Deus. E Deus sabe de tudo que se passa na nossa vida. Deus sabe todos os pensamentos que se passam na nossa mente. E eu vejo também aqui agora, no versículo 40, a bondade de Jesus até mesmo para o religioso casca-grossa. Porque Jesus, Raquel Estevão, poderia não ter dado a mínima, porque esse sujeito aqui estava pensando dele e da mulher. Porque Jesus sabia que ele estava equivocado, estava enganado nos seus pensamentos e deixado ele para lá, no seu engano. Mas como Jesus veio para salvar gente assim também, que vive para acusar o outro, para apontar o dedo para o outro, que se julga mais do que o outro, gente que pode não estar por aí nos bordéis, nos motéis, prostituindo, adulterando, fornicando, mas vivem cheio de orgulho, cheio de soberba, de arrogância, se achando mais do que o outro, e pensam que isso não é pecado. É pecado. Jesus poderia ter deixado ele para lá, Jefferson, mas Jesus também ama essas pessoas arrogantes, jactanciosas. E aí ele dirige a palavra para o fariseu, que para Jesus não é o fariseu que ele está vendo. O fariseu tinha essa capa de gente piedoso, de homem piedoso, homem religioso, homem que cumpria rituais, doutrinas e dogmas da seita dele. Mas Jesus não veio para o fariseu, Jesus veio para o Simão, para a pessoa
atrás da capa da religião. E olha que a narrativa vai mudar agora. O próprio Lucas, que narra aqui, já não se refere a ele como fariseu, mas pelo nome que Jesus o chama. Porque Jesus está tratando com uma pessoa ali. Versículo 40, e respondendo Jesus, disse, respondendo aos pensamentos da mente do fariseu, Simão. Então veja que até aqui ele era identificado como um fariseu, mas Jesus vai falar com quem está atrás daquela capa religiosa. Simão, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. O religioso tem esse defeito também. Ele é o rei ou a rainha da média, Pensa mal dos outros, mas na hora de dirigir a palavra àquele que ele pensa mal, ele, para manter a média, para manter a formalidade, fala, mestre. Fala, mestre, que eu estou te ouvindo, mestre. É uma coisa nojenta isso, gente. A pessoa vive a vida inteira dentro da religião e não tem um pingo de caráter ainda. Cheio de mau pensamento de Jesus, e na hora de abrir a boca chama ele de mestre. Quer dizer, ele tinha acabado de pensar que Jesus não era nenhum profeta, e agora chama ele de mestre. Diz a mestre, versículo 41, certo credor. Aí Jesus vai contar uma historinha para ele, para dar uma lição nele. Para ele enxergar o que de fato aconteceu ali, com o que ele viu e pensou tudo errado. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Então vamos supor aí, um devia 500 mil reais e o outro devia 50 mil reais. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? Então foi a historinha que Jesus contou para Simão. Havia 2 devedores, um devia 500 mil, outro devia 50 mil, nenhum dos 2 tinha com que pagar a dívida, mas o credor, cheio de compaixão, cheio de bondade, perdoou a dívida de ambos. E Jesus conclui a historinha com uma pergunta, Simão, fala para mim, quem você acha que vai amar mais o credor bondoso? Aleluia. Versículo 43. E Simão, olha aí, não é mais o fariseu. Aleluia. Você está entendendo o que o Evangelho está falando aqui, queridos? O Evangelho não dá a mínima para a religião. Ainda que muitos gostam de, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou da bola de neve. Tem isso também, já ouviram falar? E daí por diante. E o Evangelho, no momento nenhum, diz para a gente ser da instituição. Eu e você temos que ser de Jesus. Porque é Ele quem morreu na cruz em nosso lugar. Foi Ele quem derramou o sangue dele por mim e por você. Pedro diz, não foi com prata, com ouro ou pedras preciosas que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Foi com o sangue de Jesus, irmãos e irmãs, que nós fomos resgatados, aleluia, comprados da escravidão do pecado, do domínio do diabo que havia sobre a nossa vida outrora. Aleluia, não foi nenhuma instituição. Aleluia, foi Jesus quem nos salvou, nos libertou,
e pagou o preço pela nossa salvação. E o Simão respondeu e disse: tenho para mim, quer dizer, a conclusão dele foi essa, né? Tenho para mim que é quem mais perdoou. A quem mais perdoou, quer dizer, aquele que tinha dívida maior vai demonstrar mais amor para com o credor bondoso. E Jesus diz para o Simão: olha, você julgou bem agora, julgaste bem, você respondeu bem, Simão. E Jesus está aqui dando uma lição para ele aprender a ser gente boa, para ser só o Simão. Nós não estamos aqui, irmãos, para aprender a ser assembleiano. Eu e você estamos aqui para aprender a ser como Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Aleluia, por mais amor que vocês possam ter pela denominação, mas não é a denominação que vai levar vocês para o céu. Aleluia, é Jesus quem vai levar vocês para a glória. Então, agora, Jesus diz: olha, você julgou bem, Simão. Você deu uma resposta boa, mas Jesus não terminou ainda de tratar com o religioso. E assim eu vou vendo aqui como é grande o amor de Jesus para com todos. Seja com quem julga, com quem discrimina, ou seja com quem é discriminado na vida. Versículo 44, e voltando-se para a mulher, então estava ali a mulher, né, que estava beijando os seus pés, ungindo os seus pés, e estava ali o fariseu, aleluia, cheio de maus pensamentos. Aí Jesus está falando com Simão, fariseu, e ele se volta para a mulher e pede para o Simão, não o fariseu, o Simão, olhar novamente para ela. Vês esta mulher? Olha para ela, Simão, olha, aprenda. Jesus está ensinando a olhar. Parece ser uma coisa tão óbvia que ninguém precisa na vida ensinar a olhar, enxergar as coisas. Parece que quem é que precisa ser ensinado a olhar para as cenas da vida? Por incrível que pareça, nós precisamos, irmãos, aprender com Jesus a olhar o próximo com o olhar que Jesus sempre olhou. Porque se a gente não olhar como Jesus olhou ao próximo, seja ele quem for, aleluia, a gente vai estar enganado na conclusão do nosso olhar. Então, Simão, olha esta mulher. Jesus contou uma historinha para ele, e agora Jesus pede para ele: ó, vês esta mulher, Simão? Vês tu esta mulher? Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Era um costume da época, Luiz, porque era a época que se usava sandália. Então, quando alguém saía da sua casa para ir na casa de alguém, como Jesus aqui foi para a casa do fariseu, jantar na casa dele, então empoeirava os pés. Então, era um rito da boa fraternidade, da boa acolhida, de que aquele que fez o convite queria demonstrar que quem ele convidou era bem-vindo na sua casa. Então, esse costume aqui de lavar os pés tinha esse significado, Isabel, sabe? Lavava os pés, porque sabia, por mais que a pessoa tenha se banhado antes de sair de casa para o encontro, para o jantar, empoeirava, sujava os pés. E Jesus diz para ele: olha, tu está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não trouxe uma bacia de água. Vê-o com cabo, Isaac, por favor. Você não trouxe uma bacia com água para meus pés, Simão, para lavar os meus pés. Você não cumpriu o ritual da boa fraternidade comigo. Mas esta mulher, Simão, olha para ela. Olha o que ela está fazendo. Desde a hora que ela entrou, ela não para, Simão, de regar meus pés com lágrimas e de enxugar com seus cabelos, da sua cabeça.
Você não me deu uma bacia com água, o que é costume em todo Israel ser feito, você não fez comigo. E ela lavou meus pés com as lágrimas dela. Simão, está vendo a mulher? Olha para ela, Simão. Você não me deu o ósculo, Simão. Ou seja, o beijo de bem-vindo, de cordialidade, de carinho, do anfitrião com a sua visita. Também era um costume da época, o ósculo, um beijo no rosto. Era um cumprimento. Eu entrei na tua casa e você não me beijou, Simão. E olha que o Covid-19, Simão, é só em 2020, Simão. Para com essa frescura de isolamento social. Vem me beijar, cara. É o que Jesus está falando para ele. Mas ele, né, irmãos, mesmo sem Covid, já estava fazendo o isolamento, o distanciamento social. Fez isso com Jesus. E ela não para de beijar os meus pés. Não cessa de beijar, olha aí, não cessa, não tem cessado. Quer dizer, esse diálogo estava acontecendo e a mulher está lá nos pés de Jesus beijando. Não tem cessado de beijar os meus pés. Aleluia. Simão, está vendo a mulher? Escuta, Simão. Simão, tem algum Simão aí me ouvindo na live? Escuta isso. Simão é aquele que mal vê as coisas, já está pensando mal. Mal vê as coisas, já está fazendo julgamento. Mal vê as coisas, já está fazendo crítica. Está me ouvindo, Simão? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está ouvindo, Simão? Simão, não acabou não. Você não me ungiu, versículo 46, nós já estamos chegando aos 50, tá, pessoal? Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, porque era um outro costume cultural. A pessoa saía de casa a pé, suava no caminho. Então, para não se assentar à mesa, né, suado, ou talvez exalando um cheiro desagradável do corpo, então o anfitrião tinha um perfume específico para as visitas, para passar na testa ou derramar na cabeça, para que o seu convidado não fique constrangido com o seu suor, o cheiro do seu suor, ao sentar à mesa. Então, Simão, eu cheguei aqui, você não me ungiu, Simão, com óleo, com unguento, mas esta me ungiu meus pés, Simão, com unguento. Aleluia. Ou seja, Simão, você não praticou nenhum ato da boa fraternidade comigo. Aleluia. E se Jesus fosse só homem como a gente, poderia até ter dito agora, né? Eu nem sei, Simão, por que você me convidou, Simão? Porque você me tratou da pior maneira que todo mundo é tratado em Israel. Mas como Jesus sabia qual era a dos fariseus com ele, né, não falou esse tipo de coisa, que não sabia por que Simão havia convidado ele. Jesus sabia. Prosseguindo, Simão queria, o fariseu queria ver algo que Jesus falhasse ali no jantar para ter do que o acusá-lo perante lá a sua seita, os seus líderes da religião dele. Agora, o 47. Por isso, ele está falando ainda com Simão, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Então, o que estava acontecendo ali, de fato, queridos, é que aquela mulher estava chorando lágrimas de arrependimento dos seus pecados. Ela estava quebrantada. Mas o religioso, que é só religioso,
ele não sabe o que é quebrantamento espiritual. Ele não sabe o que é chorar na presença de Deus. Ele pode saber aplaudir, levantar a mão, pular, sambar, dançar, cantar, pregar, fazer tudo. Mas diante de Deus ele não sabe nada. O que é estar arrependido dos seus pecados diante de Deus. Até porque ele acha que não tem do que se arrepender. Ele acha que Deus derramar graça sobre ele é até um favor que ele merece que Deus faça para ele, de tão bom que ele se acha. Então, Simão, os seus muitos pecados, os muitos pecados dessa mulher, muitos pecados aqui, pessoal, significa, olha, não importa com quantos essa mulher já se deitou, Simão. O que importa é que ela está arrependida nos meus pés, chorando nos meus pés. Essa explosão de alegria no coração dela que a motivou a vir aqui, é porque já, Simão, em alguma hora passada ou em algum dia passado, ela já experimentou o perdão de Deus na vida dela, Simão. Você não sabe disso, mas Deus sabe disso. Por isso ela pode se aproximar, pode chorar, pode demonstrar toda a gratidão da alma dela comigo. Aleluia, aleluia, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se arrependam dos seus pecados, Simão. Os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por isso que ela está amando muito. Então aquela cena ali não era de safadeza, porque é o que é mais comum a gente pensar, se vê uma pessoa de má fama beijando os pés de outro. A cena ali era de uma adoração, de um culto, de gratidão, pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, que essa mulher já havia alcançado. Mas a gente tem a mania de rotular alguém de uma coisa, e é aquilo que a gente rotulou, e não importa que a pessoa já abandonou aquilo, já confessou aquilo, já vive uma outra vida, sem ter nada a ver com aquilo, e a gente fica na nossa patetice, rotulando a pessoa a vida toda de algo que não existe mais na vida dela. Mas o Evangelho está dizendo aqui, que quem vive com esses julgamentos ainda não entendeu nada da graça de Deus. Está precisando ouvir Jesus falar o que é perdão, o que é amor, o que é adoração, o que é culto. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então está claro aí o que Jesus quis falar para ele. Você não me vê nem como um profeta, você não lavou meus pés, não me beijou, não me ungiu, você me tratou como ninguém em Israel é tratado. Ao entrar na casa do outro aqui, porque você se acha melhor do que até eu mesmo, Simão. Por isso você demonstrou quase amor nenhum comigo. Mas essa mulher está demonstrando esse amor todo porque ela sabe, aleluia, que os pecados dela já estão perdoados. Aleluia. Versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quer dizer, outros fariseus que estavam ali, amigos do Simão fariseu, não aprendeu nada. E eu digo para vocês, irmãos, as pessoas mais difíceis de se converter ao Evangelho são as pessoas que estão dentro de uma religião. É mais difícil, é mais fácil aqueles que estão na criminalidade, na prostituição, aceitarem Jesus, virarem gente boa, gente segundo o Evangelho, do que aqueles que estão, irmão Jeff, há anos dentro de uma religião.
Porque depois disso tudo que Jesus disse e falou, olha qual é o papo dos amigos do fariseu, do Simão fariseu. Quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Quer dizer, eles não conseguiram ainda enxergar quem é Jesus. Aleluia. E a salvação do religioso está condicionada a enxergar que Jesus está acima dos seus ritos, das suas doutrinas, dos seus dogmas, aleluia, de tudo mais que tem aprendido dentro da sua seita. E Jesus, irmão, diferente de nós, ele não fica discutindo teologia com ninguém. Em nenhum momento a gente encontra Jesus discutindo teologia. Os caras ali, o papo era, quem é este que perdoa pecado? Então Jesus, para não entrar num debate com eles, não perder tempo com eles, ele se volta para a mulher. Porque o negócio de Jesus é com quem quer lhe adorar. Aleluia. A bênção de Deus é para quem realmente, aleluia, quer estar na sua presença, nos seus pés quebrantado, o tempo todo. Então ele se volta e diz à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé te salvou. Então até o fim ali da reunião, os fariseus estavam duvidando, estavam incrédulos para com a pessoa de Jesus. Mas Jesus revela aqui agora que aquela mulher já tinha fé nele. Aquela mulher entrou ali já crendo que aquele era o seu Salvador, que aquele era o único homem que não lhe enxergou como um objeto, mas como um ser humano, como uma mulher. Veja o que Lucas usa aqui no versículo 50 na narrativa. E o próprio Jesus disse no versículo 44, ele não se refere a ela como os demais da cidade, uma pecadora. Ele diz mulher, e mulher na época era um termo honroso. Por isso que Jesus diz para Maria, lá nas bodas de Caná, o que eu tenho contigo, mulher? Então, para nós parece que Jesus foi meio grosseiro ali com a própria mãe, mas não. Mulher era um termo muito honroso, quando elas assim eram chamadas. Então, mesmo que ela tenha tido um passado horroroso, Jesus trata ela com dignidade. Simão está vendo essa mulher? E agora Lucas usa o termo que Jesus usou para falar, para se dirigir a ela, para mencioná-la na conversa. Lucas agora diz, ele não repete que ela é uma pecadora, como todo mundo dizia o que ela era. Ele agora diz o que Jesus fala o que ela é, uma mulher, um ser humano, que precisa de respeito. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, minhas irmãs, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. E por essa razão, todos carecem da glória de Deus. Não há quem não precise da glória de Deus na sua vida. Aleluia, porque todos pecaram. Então Jesus diz à mulher, a tua fé te salvou. Ela entrou ali, crendo que aquele que estava ali era o seu Salvador, era o seu Redentor, era o enviado de Deus para salvá-la. Ela entrou ali porque ela já cria, e era sabedora, que aquele homem era diferente, que aquele homem não a enxergava como os demais homens sempre lhe enxergaram. Uma mulher sem valor, sem reputação, sem moral, mal falada na boca de todo mundo. E Jesus, vendo que ela já tinha fé nele, termina o assunto ali dizendo, vai-te em paz. Shalom, shalom, vai viver em paz,
Vai viver em paz, vai viver em paz. Não importa o teu passado, não importa o que ainda dizem de você, o que importa é que os teus muitos pecados estão perdoados, o que importa é que você agora é uma nova criatura, que Deus te aceitou, aleluia, que Deus apagou o teu passado, aleluia, que Deus enxugou as tuas lágrimas e que Deus te dá uma nova chance para viver uma nova vida, aleluia, conforme as boas novas do Evangelho, aleluia. É isso, amados e queridos irmãos, que Deus está falando comigo e com você. Vamos viver em paz. Vamos viver conforme o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria terminar ainda louvando a Deus, ainda que a hora já chegou para a gente encerrar a reunião. Mas eu quero que cada um aqui nesta noite tenha ainda um momento para se quebrantar na presença de Deus. Como essa mulher, sabe? Aquele vaso de alabastro, aquele unguento, tinha um valor enorme. E ela foi ali e derramou tudo aquilo aos pés do Senhor. Ela deu ao Senhor, ela ofertou, ela cultuou a Deus com o que ela tinha de melhor e mais precioso. Valia muito aquele perfume na época. Até hoje, esse unguento oleoso é caríssimo lá no Oriente Médio. E ela chorou, porque ela estava alegre ali, por toda a graça que ela já tinha recebido de Deus na vida dela. E se você tem sido alvo da graça de Deus, vem aqui o Ministério de Louvor, por favor. Se você tem sido alvo desta mesma graça, meu irmão, minha irmã, enquanto o Ministério canta aqui um hino, nós só temos mais alguns minutos antes de encerrar a reunião. Um hino é 4, 5 minutos apenas. Mas durante esse tempo, em nome de Jesus, se você tem vivido, você que me ouve na live também, de uma maneira que já faz tempo que você não se quebranta, não chora nos pés do Senhor, sabe, não explode de alegria na presença de Deus, por aquilo que Deus já tem feito na tua vida, eu te convido a deixar-se quebrantar agora. Vamos ficar em pé. E em nome do Senhor, no teu íntimo diga: Senhor, me livra de ser um religioso, uma religiosa, mas faz de mim um ser do Evangelho, das tuas boas novas. Que o meu olhar não seja o olhar da religião, que o meu olhar seja o teu olhar, Senhor. Olhar compassivo, olhar misericordioso, olhar cheio de ternura para com as almas. Não importa o que elas tenham feito ou deixado de fazer. Ajuda-me, ensina-me, Senhor, a olhar com o teu olhar o meu próximo, para que eu não seja apanhado em falta, cheio de maus pensamentos em relação ao meu próximo, cheio de juízo para com o meu próximo, quando o Senhor jamais tratou qualquer um dessa maneira. Faça essa oração no teu coração, meu irmão, minha irmã. Aleluia, adore a Ele também com as tuas lágrimas, com o teu coração quebrantado e contrito.